O efeito da obra do Senhor Jesus. Primeiro, vamos entender por que, mesmo depois de o Senhor Jesus ter completado sua obra na cruz, as pessoas ainda vivem em um ciclo de pecar e confessar, incapazes de escapar dos grilhões do pecado. Essa é uma questão vital para considerarmos. Entenderemos depois de ler algumas passagens. Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado nem foi aperfeiçoado por Deus, você pode estar alinhado com as intenções de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que não é do pecado por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não tem pecado nem impureza. Como você pode ser santificado se não foi mudado? Internamente, você está cheio de impureza, é egoísta e baixo, mas ainda deseja descer com Jesus. Que sorte você teria! Você perdeu uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para que você esteja alinhado com as intenções de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de modo a mudá-lo e limpá-lo. Caso contrário, você não poderia de modo algum ser santificado, pois você foi somente redimido. Dessa forma, você não será qualificado para desfrutar as boas bênçãos junto de Deus, pois perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o passo-chave de mudar e aperfeiçoar. Você, um pecador que apenas foi redimido, é, portanto, incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Pois, na era da graça, os demónios eram expulsos do homem com a imposição das mãos e pela oração. Mas os caracteres corruptos dentro do homem ainda permaneciam. O homem foi curado de sua doença e teve seus pecados perdoados. Mas quanto a como exatamente o homem se livraria dos caracteres satânicos corruptos dentro dele, essa obra ainda estava por ser feita. O homem foi apenas salvo e teve seus pecados perdoados por sua fé. Mas a natureza pecaminosa do homem não foi extirpada e ainda permaneceu dentro dele. Os pecados do homem foram perdoados, e isso foi por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no seu caráter satânico corrupto antigo. Sendo assim, o homem deve ser completamente salvo de seu caráter satânico corrupto para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada para nunca mais se desenvolver, permitindo assim que o caráter do homem seja transformado. A partir dessas palavras, fica claro que o Senhor Jesus apenas realizou a obra de redenção, mas não a obra de purificar e mudar as pessoas. Consequentemente, quando as pessoas creem no Senhor, apenas seus pecados são perdoados. Mas sua natureza pecaminosa, a causa raiz de seu pecado, não é resolvida. Isso explica por que as pessoas ainda podem pecar frequentemente, mesmo depois de seus pecados serem perdoados. O Senhor Jesus foi crucificado para se tornar a oferta pelo pecado da humanidade e nos redimir do pecado. Ao contrário da era da lei, as pessoas não precisavam mais oferecer animais como ofertas pelo pecado. Desde que elas confessem seus pecados e se arrependam para o Senhor, seus pecados podem ser perdoados, e elas não são mais condenadas e mortas por violar a lei. Isso as qualifica para virem diante do Senhor em oração e desfrutarem da paz, da alegria e da abundante graça que Ele concede. Esse é o verdadeiro significado de ser salvo. Portanto, ser salvo pela fé refere-se meramente a ter os pecados perdoados e não mais ser condenado e morto pela lei. No entanto, isso não significa que as pessoas não pecam mais.
muito menos que sua natureza pecaminosa foi purificada. Vamos considerar uma analogia. Um ladrão é pego depois de roubar algo. Seu pai, por amor, paga para redimi-lo. No entanto, isso não garante que ele não roubará dos outros novamente. Pode-se apenas dizer que ele não é mais condenado pela lei, mas sua natureza de ladrão permanece. Tendo uma oportunidade adequada, provavelmente ele tentará roubar de novo. Roubar é um ato exterior, uma expressão da natureza corrupta interior que o inclina a roubar. Essa natureza pecaminosa e corrupta, portanto, é a raiz do pecado dos homens, e os atos pecaminosos brotam dessa raiz. Se a natureza pecaminosa não for erradicada, então os comportamentos pecaminosos nunca cessarão. É como cortar a grama. Se você não arrancar as raízes, ela crescerá de novo, não importa com que frequência você a corte. O mesmo vale para as pessoas cometendo pecado. Se os pecados são apenas perdoados, sem que se arranque a fonte do pecado interior, as pessoas ainda continuarão a pecar. Então, o que é essa raiz do pecado? Ela se refere à natureza satânica e aos venenos satânicos dentro dos homens. A natureza de Satanás é caracterizada por egoísmo, arrogância, tortuosidade, engano, perversidade, ganância, presunção e autoimportância. Estes são caracteres corruptos. Por exemplo, quando interesses pessoais ou a reputação estão em jogo, as pessoas têm dificuldade em praticar as palavras do Senhor, temendo que falar a verdade fará com que os outros as menosprezem ou desprezem. Elas recorrem a mentiras e a engano. Isso é a natureza egoísta e corrupta no interior dos homens em ação. Da mesma forma, ver outros que são mais extraordinários pode gerar incômodo e má vontade. Isso é a natureza corrupta e invejosa dentro dos homens. A inveja pode levar a comportamentos negativos, como diminuir, julgar e menosprezar os outros. A arrogância também é um caráter satânico. Ela pode dominar as pessoas, fazendo-as exaltar-se e dar testemunho de si mesmas, e a exigir submissão dos outros, assim como o Satanás faz. Uma natureza arrogante também pode levar a desobedecer às palavras de Deus, abrigar noções sobre ele e até mesmo traí-lo. O que o Senhor Jesus perdoou foi a punição que as pessoas merecem por pecar, não sua natureza pecaminosa. E quanto essa natureza pecaminosa não for resolvida, mesmo que o Senhor Jesus perdoe os homens 1000 ou 10.000 vezes, eles ainda não conseguirão parar de pecar. No final, eles não podem alcançar a santidade e permanecem desqualificados para entrar no reino dos céus. Isso é um facto que todo aquele que crê no Senhor deve encarar. Então, as pessoas podem resolver essa natureza pecaminosa por si mesmas? Por exemplo, uma pessoa pode remover gradualmente essa natureza pecaminosa lendo mais a Bíblia, participando de mais reuniões e orando mais? A resposta é, inequivocadamente, não. Por 2000 anos, inúmeras pessoas devotas que creem no Senhor leram a Bíblia, participaram de reuniões e oraram, mas quem entre elas parou de pecar? Quem se livrou de seu caráter corrupto? Ninguém. Até Paulo disse: com efeito, o que querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. A natureza dos homens está cheia de caracteres satânicos, e as palavras de Satanás se tornaram a vida dos homens. Esses caracteres satânicos são como algo no nosso sangue, na nossa medula, do qual não podemos nos livrar por conta própria. Esse caráter satânico se enraizou profundamente nos homens, tornando-se sua vida. Dessa forma, não importa o quanto as pessoas tentem
ou o quanto se restringam, tudo é em vão. Existe algum que crê no Senhor que tenha se libertado dos grilhões do pecado? Não estão todos eles presos no ciclo de pecar e confessar, vivendo em pecado e lutando amargamente, achando impossível de se libertar, mesmo quando choram e oram ao Senhor? Portanto, para se libertar verdadeiramente do pecado e alcançar a santidade, a humanidade precisa de mais do que a crucificação do Senhor Jesus para levar os pecados. Também precisamos que o Senhor Jesus venha pessoalmente de novo para remover a natureza pecaminosa de dentro, mudando-nos e purificando-nos completamente. Só então poderemos alcançar a santidade e estar qualificados para entrar no reino dos céus.